Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Professor Baldo aqui. E na aula de hoje a gente vai falar a respeito do código genético e da síntese proteica. Bom, todo processo que envolve a transmissão e a expressão de características hereditárias ou não, ele segue um passo a passo, tá? Uma ordem, um caminho dentro do funcionamento de um organismo. E isso a gente acaba chamando de dogma central da biologia molecular, certo? E o que é que consiste esse dogma central? Ele se divide basicamente em duas etapas. Primeiro, ele consiste no fato da unidirecionalidade na expressão da informação contida nos genes de uma célula. Ou seja, você vai ter a informação contida no DNA, que ela vai ser transcrita para o RNA, e essa informação ela vai ser então traduzida na forma de uma proteína, tá certo? Um outro ponto é que o DNA ele possui a capacidade, ele possui toda a ferramenta, tá, para a sua própria replicação. E a partir disso que ele consegue reproduzir e transmitir as suas informações genéticas aos descendentes. Uma exceção que foi introduzida a esse dogma central é a transcrição reversa, que ela só é realizada por retrovírus, uma família de vírus, certo? Em que ele consegue produzir uma molécula nova de DNA a partir de uma molécula de RNA, quando normalmente nenhum outro ser vivo consegue realizar isso, certo? A gente vai estar falando um pouquinho desse processo de transcrição reversa no final da aula, tá? Primeiro vamos entender as outras etapas relacionadas a esse dogma central. A unidade básica da hereditariedade é o código genético, e esse código genético ele é bastante abundante em nossos genes, certo? Sendo que esse código genético ele é uma sequência de bases nitrogenadas, que a gente costuma chamar de códons, que em determinada disposição indica a ordem em que os aminoácidos eles farão parte de uma determinada proteína, ok? Normalmente os códons eles são formados por 3 bases nitrogenadas consecutivas, certo? E sendo que um códon ele tem a capacidade de codificar um único aminoácido. Quando estou falando codificar, quer dizer que a gente consegue fazer a conversão de uma informação de um estágio para um outro. Ou seja, a informação que vai estar presente no DNA, a trinca de bases nitrogenadas no DNA, vai ser utilizada para captar um aminoácido que vai estar compondo uma proteína, ok? E aí, nesse sentido, o que se observa é que um único códon ele tem a capacidade de codificar um único aminoácido. Só que um aminoácido ele pode ser codificado por mais de um códon, certo? E aí, por conta disso, a gente costuma falar que o código genético ele é degenerado ou redundante. O que significa isso? De um códon conseguir codificar um aminoácido, mas um aminoácido ser codificado por mais de um códon. Observe a seguinte situação. O nosso DNA ele é constituído por 4 bases nitrogenadas, certo? E essas 4 bases nitrogenadas, seguindo o sentido de que um códon ele é uma trinca de bases nitrogenadas, ele consegue realizar 64 combinações possíveis, ok? E essas 64 combinações possíveis, elas são utilizadas para a produção de 20 aminoácidos. A tabela que está sendo mostrada a vocês indica os códons que são possíveis de serem formados a partir das 4 bases nitrogenadas, sendo que esses 64 códons eles vão estar presentes em todos os seres vivos. Quanto ao que eu havia falado para vocês anteriormente do código genético ser degenerado, observe a seguinte situação. Você tem a sequência UCU, ou seja, isso aqui é um códon, e você tem a sequência UCC, tá? Essas duas sequências, esses dois códons, eles vão indicar o aminoácido da serina, assim como 2 outros códons também indicarão o aminoácido da serina. Você pode dizer, então significa que esses códons só variaram a última base nitrogenada, a terceira base nitrogenada, porque as duas primeiras foram iguais. Então significa que o sinal para a formação da serina seriam esses 2 primeiros? Não, porque se você observar aqui no canto, a sequência AGU e AGC também vai indicar o aminoácido serina. Então, você tem diferentes combinações que vão estar estimulando, tá? Que vão estar indicando que seja colocado naquela proteína a serina, certo? E essa situação ela vai ocorrer para todos os demais aminoácidos, ou seja, cada aminoácido ele vai ter pelo menos um códon a mais, tá? Para indicar a sua colocação na
proteína, na formação da proteína. O código genético ser degenerado é importante porque ele minimiza o efeito de mutações que poderiam interferir na síntese de uma proteína normal. Por exemplo, o indivíduo que é albino, ele tem uma alteração na sequência que determinaria a produção da melanina. O que acontece é que provavelmente uma ou mais bases nitrogenadas foram alteradas a sua ordem, e aí com isso ele produz uma sequência diferente, distinta da que ele deveria produzir. E a alteração dessa sequência vai produzir uma proteína que não é a melanina. E aí com isso ele não vai conseguir expressar o fenótipo cor no seu tom de pele. Sendo que, para que os seus ribossomos identifiquem onde é que começa a síntese da proteína e onde é que termina, para que a sequência seja respeitada, existe um códon que a gente chama de códon de iniciação, que ele é o AUG. Esse códon ele é único e exclusivo, você não vai ter um outro códon de iniciação, sendo que tudo que vem antes desse códon de iniciação não faz parte da proteína e acaba sendo ignorado pelos ribossomos. Tudo que vier depois, os ribossomos vão utilizar como referência para a síntese da cadeia polipeptídica, para a síntese da proteína. E assim como há um códon de iniciação, também há códons de parada. Só que diferente do códon de iniciação, há 3 códons de paradas: o AA, o AG e o GA. Esses 3 códons são os únicos que não codificam o aminoácido. No momento em que o ribossomo identifica esses 3 códons, ele se separa, a sua unidade maior e a sua unidade menor se separam em 2 subunidades, certo? E acaba liberando a cadeia polipeptídica que ele estava sintetizando. E com isso você tem a finalização da síntese daquela proteína, certo? Para tornar mais claro um pouco a atuação dos códons, observe essa molécula de RNA mensageiro, em que ela apresenta 7 códons. O primeiro códon é a UG, ele é um códon de iniciação. Então ele vai recrutar a metionina para o ribossomo, que vai encabeçar o processo da síntese proteica, ok? Os códons de 2 a 6, eles vão recrutar outros aminoácidos que vão fazer parte dessa cadeia polipeptídica, que é a proteína futuramente. Já o códon 7, que é o AA, ele é um códon de parada, ele não recruta um aminoácido, ele faz com que os ribossomos se separem, as subunidades dos ribossomos se separem, na verdade, e com isso há a liberação dessa cadeia polipeptídica e a terminação da síntese proteica. Recordem que eu havia falado para vocês que os 64 códons eles vão estar presentes em todos os seres vivos. Nesse sentido, eu posso afirmar que o código genético ele é universal, pois ele vai funcionar da mesma forma em todos os organismos do planeta. Ou seja, o códon CGU, que codifica a alanina, ele vai ser exatamente o mesmo no homem, nas plantas, nos fungos e nas bactérias. E é graças a essa característica que foi possível estabelecer a engenharia genética e o processo da transgenia. A gente vai falar desses processos mais para frente na nossa disciplina, mas basicamente ele consiste na transferência de um gene de um organismo para um outro. Por exemplo, a produção de insulina artificial, que é utilizada pelos indivíduos que são diabéticos, é basicamente produzida por bactérias que contêm um gene humano. A mesma situação ocorreu em 2013, em que alguns cientistas eles fizeram a transferência do gene da bioluminescência de Calenteratus, que são os molúsculos como polvo, lula, ok? E eles transferiram esses genes, que resultou numa bioluminescência neles, para coelhos. E aí esses coelhos eles passaram a emitir luz, como vocês podem observar aqui na figura. Os coelhos que apresentam esses genes, eles acabam emitindo luzes, enquanto outros que não possuem, não emitem. E esse gene não é natural do coelho, ele foi transferido, tá, pelo método da transgenia, de moluscos para esses animais. Então, a síntese proteica é um processo que ele vai ocorrer sempre com gasto de energia e em todas as células vivas. Ele está, inclusive, entre os fenômenos mais regulares e constantes que se desenvolvem no interior de uma célula, sendo extremamente rápido. E a gente acaba dividindo ele, para facilitar o entendimento, em 3 fases: a transcrição, a ativação e a tradução. O processo de transcrição a gente já viu anteriormente, a gente já discutiu ele anteriormente. O processo de ativação ele consiste basicamente no reconhecimento
da sequência iniciadora, do códon de iniciação da síntese proteica, tá? E a tradução de fato é tudo que vem a seguir. A síntese de proteína ocorre no citoplasma e se inicia quando uma molécula de RNA transportador, associado ao aminoácido metionina, se junta à subunidade menor do ribossomo. Esta subunidade se liga ao RNA mensageiro e se move até encontrar uma sequência AUG. E só então a subunidade maior do ribossomo se junta à menor e a síntese tem prosseguimento com a adição de novos aminoácidos, que são ligados entre si pela ligação peptídica. O crescimento da cadeia polipeptídica ocorre até que o ribossomo encontre um códon de parada, sendo liberados assim os RNA transportadores e as subunidades do ribossomo. Modificações após a tradução da proteína podem ocorrer para determinar qual será a sua atividade, em que local ela vai se encontrar e que tipo de interação ela pode acabar estabelecendo com outras proteínas. Ou seja, essas modificações são fundamentais para tornar essa proteína funcional. Essas modificações elas só podem ocorrer em proteínas que são sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso, certo? Lembrando que os ribossomos que estão aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, eles vão sintetizar a proteína e lançar essa proteína dentro do retículo endoplasmático rugoso, tá? E aí é lá que essas proteínas elas vão sofrer essas modificações pós-traducionais, tá? Para então serem direcionadas ao complexo Golgiense. Por fim, a transcrição reversa é um processo de produção de uma dupla fita de DNA a partir de uma fita de RNA. Esse processo ele é exclusivo de uma família de vírus chamada retrovírus, tá? A gente tem como um representante o vírus do HIV, que vai causar a AIDS. Como é que a transcrição reversa funciona? Quando um vírus da família retrovírus ele consegue parasitar uma célula, ele libera a sua cápsula proteica, liberando no citoplasma o seu RNA viral, uma enzima chamada transcriptase reversa ou DNA polimerase RNA dependente e uma integrase, também é um outro tipo de enzima. E aí o que acontece? A transcriptase reversa ela vai ser responsável por converter esse RNA viral em um DNA. E aí com isso, com a produção dessa fita de DNA, a integrase que ele possui vai fazer com que esse DNA que ele produziu consiga se ligar, tá, no DNA dessa célula hospedeira. Após o DNA viral ter se ligado ao DNA da célula hospedeira, essa célula hospedeira passa a produzir um RNA mensageiro que, após processado, ele vai se tornar o RNA viral, ok? E vai ser utilizado para a produção de um novo retrovírus, que acaba sendo liberado, tá, na corrente sanguínea desse indivíduo, que vai acabar parasitando uma outra célula saudável, ok? E o vírus HIV, que causa a AIDS, como representante dessa família de retrovírus, ele vai utilizar exatamente esse mecanismo para se proliferar através das suas células de defesa. O coquetel anti-HIV que é utilizado no tratamento da AIDS hoje em dia, ele consiste em 3 categorias de drogas. Uma dessas categorias, ele inibe a transcriptase reversa. Ou seja, você inibindo a transcriptase reversa, você acaba inibindo a formação do DNA viral, você acaba impedindo a formação do DNA viral. Por consequência, você acaba impedindo a reprodução da célula parasitada e do vírus. Nesse sentido, você não vai matar o vírus do HIV, mas você vai impedir a sua reprodução e a sua proliferação, certo? E com isso você acaba aumentando o período assintomático dessa doença e retarda o surgimento dos sintomas de imunodepressão que são característicos da AIDS. Bom, pessoal, a aula de hoje é até aí. Eu peço que vocês façam uma atividade referente a esse conteúdo, ok? E gostaria de informar vocês também que a gente finalizou essa parte da bioquímica dos seres vivos. Na próxima aula a gente vai entrar com outro tema, tá? Então, bom estudo e até a próxima aula.